Olá pessoal, graça e paz, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre a porta do céu, ou as portas do céu, os portões ou as entradas dos céus, como queiram. Tudo está fazendo referência à mesma coisa, ok? Existem pessoas que nunca ouviram falar sobre a porta do céu. Então para elas isso é um assunto distante, algo vago. Mas nós vamos observar hoje sobre a porta do céu. Nos vídeos anteriores nós vimos algo sobre o firmamento e vimos que através da ação do campo magnético repelindo as águas, o firmamento é criado por Deus. Esse firmamento não são gases, vapor, nuvens, oxigênio, como muitos afirmam, porque a palavra para oxigênio, para vapor, não se aplica a firmamento e não se aplica à função do firmamento, porque o firmamento está sempre fazendo referência a algo firme, sólido, rígido, algo expresso, algo muito resistente, e não é a palavra vapor que vai ter uma ligação direta com o firmamento. As civilizações antigas, elas criam, as civilizações antigas como por exemplo a grega, algumas tribos indígenas, como os egípcios, principalmente o povo hebreu, segundo essas civilizações a terra é plana, fixa, imóvel e estacionária, ou seja, ela não se move, não está girando em um espaço. Muito pelo contrário, ela está fixa, ela está coberta por um firmamento, coberta por um domo, todos os luminares fixos nesse domo, e no centro desse domo existe um ponto de acesso às moradas eternas. No caso das outras civilizações, as moradas dos deuses. Mas para o povo hebreu, a morada do Todo-Poderoso é conhecido como o céu dos céus, onde Deus habita. No Salmo 115, versículo 16, diz assim, olha, o mais alto dos céus pertencem ao Senhor, mas a terra ele confiou ao homem. Então as civilizações antigas criam que em um determinado ponto do firmamento tinha um lugar que dava acesso ao céu, às moradas eternas. O povo judeu cria nisso, o povo hebreu, que em um determinado momento, pela vontade de Deus, abriu um espaço no firmamento, igual abriu as águas do Mar Vermelho. Daquela mesma maneira que as águas se separaram e foi aberta uma entrada, um ponto de acesso para o outro lado da margem, assim também no firmamento acontece uma abertura que dá acesso entre o céu e a terra. O povo hebreu cria dessa forma. Então nós vamos observar qual é o contexto atual sobre portas do céu. O que os pastores atuais eles pregam sobre porta do céu? Eles pregam que portas do céu são providências divinas. A maioria dos pastores pregam isso. Eles não encaram a ideia de que de fato existe uma porta no céu. Por quê? Porque eles não creem no céu como firmamento. Esse é o grande mal de muitos pastores atuais, em não crer na literalidade da cosmologia bíblica. Então eles jamais irão acreditar na porta do céu, na porta literal do céu, porque eles não creem no céu literal. Então, como é que essa questão das portas do céu são expostas? Essa questão da porta do céu ela é apresentada. É uma forma de provisão de Deus, ou seja, que Deus ele vai entrar de acordo com a vontade dele, com a providência na sua vida e vai abrir uma porta para a sua necessidade. Não, é uma forma de provisão de Deus para a sua vida. Aí surgiu então a expressão, Deus abre a porta de emprego, Deus abre a porta da saúde, abre a porta do meu casamento, abre a porta da minha casa nova, do meu carro do ano, abre a porta disso, abre a porta daquilo. Então é basicamente isso que os pastores pregam e as pessoas entendem sobre porta do céu. É um sentido figurado, é uma expressão de que Deus vai ter em providência, vai abrir a porta de algo para a sua vida. E não é isso, não é nada disso. Entretanto, nós vamos observar nas Escrituras o que de fato é a porta do céu, o que são as entradas do céu. Nós vamos fazer uma breve análise do que significa a palavra porta. No hebraico o termo é noum, que significa literalmente entrada, abertura ou acesso. Também vem do grego, olha, a palavra grega tira e é encontrada na narrativa da Odisseia de Homero para nomear uma grossa laje de pedra
quadrangular que o Ciclope Polifemo usava como uma porta para impedir a entrada em seu esconderijo. Então ele tampava a entrada do seu esconderijo com uma tira, com uma porta que aqui é descrito como uma laje de pedra quadrangular. O termo tira significa porta, mas não qualquer porta, porta de casa. Então assim, você não poderia usar a palavra tira para falar, por exemplo, porta de cofre, porta de carro. Não, é algo mais íntimo, algo sobre uma habitação exclusiva sua, porta de casa. Para se referir a outros ambientes ou a outras portas, no caso aqui, aqui diz portas com 2 batentes, por exemplo, ou outras portas de outros ambientes, deveria usar-se o plural tirai. Então assim, para você se referir à sua casa, à porta de entrada da sua casa, o termo é tira. Mas para você entrar na porta do seu vizinho, é tirai, se referindo a outra porta. É engraçado que esse termo tira, ou seja, um termo que é usado para falar sobre a porta da sua casa, a algo que você tem acesso, é apresentado em João capítulo 10, versículo 3. Olha, a este o porteiro abre a tira. A este o porteiro abre a porta da casa, uma casa exclusiva, não é qualquer porta. A porta que somente o dono da casa tem acesso. Ainda, olha, por metáfora, o escudo longo da antiga Grécia, cujo formato lembra de uma porta, passou a ser chamado de tira. Então assim, passou a ser chamado de porta, aquele escudo retangular. Quando o soldado estava em apuros, próximo à morte, os outros iriam socorrê-lo para que não fosse arrombado a sua porta, ou seja, a porta da sua casa, a porta da sua vida. Então, porta aqui, o termo tira, está vinculado a algo muito íntimo. Não é qualquer pessoa que entra nessa porta quando o termo é usado tira, nas escrituras, por exemplo. Às vezes que nós encontramos a palavra tira apresentada nas escrituras, são em questões muito próximas, muito íntimas ao indivíduo. A palavra tira é apresentada sobre a porta do céu. Não é qualquer pessoa que entra pela porta do céu. Gênesis 28:12, olha. E sonhou Jacó, e eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. O que Jacó está vendo aqui no sonho é que, de fato, ele viu uma escada que estava encostada no domo, uma escada encostada no firmamento. Aí muitos vão dizer, Rafael, você não pode acreditar que isso é literal, que de fato tenha um firmamento literal sobre as nossas cabeças, porque aqui está falando de um sonho. Rafael, isso é algo figurado, é simbólico isso, Rafael, você não pode acreditar que isso é literal. Então nós devemos retirar também todo acontecimento literal e até mesmo as personagens que são apresentadas neste sonho. Se é figurado, então o Senhor apresentado aqui não é de fato o Senhor, não é verdade? Os anjos apresentados aqui, eles não são anjos de fato, porque são anjos figurados, simbólicos, não é verdade? E eis que o Senhor estava em cima dela e disse, eu sou o Senhor, não é o Senhor, porque é figurado, isso aqui é figurado. O Deus de Abraão não é Abraão, porque aqui é figurado, só foi um sonho. O Deus de Isaac não é Isaac, e essa terra, qual terra? É uma terra figurada. Em que estás deitado? Não, ele não estava deitado. Ele não estava deitado. Mesmo que o versículo 11 diz que ele deitou e tomou uma pedra por travesseiro, ele não estava deitado, porque isso aqui é figurado. E Deus diz, te darei a ti e a tua semente essa terra. Será que Deus deu essa terra para a semente de Jacó, de Abraão, Isaac e Jacó? Não, só é uma terra figurada. Então, se você tentar retirar um texto para satisfazer a sua vontade, o seu entendimento, fugindo de todo o contexto, você vai cair em uma armadilha. Ele teve uma visão de Deus aqui, e quando ele olhou, ele viu de fato uma escada encostando no domo. E ainda diz mais, olha, e eis que o Senhor estava em cima dela. Deus estava lá no último degrau dessa escada e ele viu o Senhor. Olha o que diz no versículo 16. Acordando por Jacó do seu sono, disse, na verdade, o Senhor está neste lugar. Não era somente um sonho,
Não era algo simbólico? Como é que Jacó, ele acorda e diz, não, o Senhor está aqui. E temeu e disse, quão terrível é este lugar. Este não é outro lugar senão a casa de Deus. E esta é a porta dos céus. Jacó olha para a entrada do céu lá em cima, uma escada dando acesso a essa porta do céu, o Senhor na entrada do céu. Quando ele acorda, sabe o que ele diz? Na verdade, o Senhor está neste lugar. Muitos interpretam de maneira errada este versículo, achando que o lugar que Jacó disse que o Senhor estava era o lugar que o próprio Jacó estava. Mas não é. O lugar que o Senhor estava, que Jacó disse, o Senhor está neste lugar, é lá nos céus. É como se Jacó estivesse olhando para o céu ainda e estivesse dizendo, na verdade o Senhor está neste lugar, está lá no céu. E eu não sabia, Deus não está longe. Ele está sentado acima da cúpula da terra, cujos habitantes da terra são para ele como gafanhotos. E ainda diz no versículo 17, e temeu e disse, quão terrível é este lugar. Qual lugar? O que ele estava? Não, o que ele viu. Este lugar que ele viu, Deus lá em cima, não é outro lugar, senão a casa de Deus. E esta é a porta dos céus. E aquela porta que eu vi lá, é a porta que dá acesso ao céu. Salmo 24, versículo 7. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas. E entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas. E entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Isso aqui é uma referência profética fazendo alusão a Cristo, a obra de Cristo. Aquilo que ele fez após sua morte e ressurreição. Ou seja, ele foi assunto ao céu. Em Atos capítulo 1, versículo 9, versículo 10 diz, olha, tendo dito isto, o Senhor, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles, e eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. Jesus Cristo, ele subiu, mas ele não foi para um lugar, uma dimensão distante. Ele foi para o céu. Quando o Senhor ele se aproxima dos céus, das moradas eternas, então tem uma ordem dizendo, olha, levantai, ó portas, as vossas cabeças, e levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. É como se aqueles que guardam a entrada do céu estivessem vendo o Senhor da Glória subindo glorioso nas alturas, depois de ter vencido a morte, vencido o pecado, vencido o diabo, vencido tudo. Ele estivesse subindo triunfante e glorioso para o céu. Então, aqueles que guardam as portas do céu, ordenando que as portas do céu se abrissem para o Senhor entrar. Então o Senhor foi vitorioso sobre todas as coisas e agora ele volta para o céu e se assenta na majestade das alturas. É impossível você negar a porta dos céus e não é algo imaginário. Existe de fato um firmamento sobre as nossas cabeças e no firmamento um local que dá acesso a morada dos céus. Então aqui nós lemos uma referência que está ligada intimamente com a ascensão de Cristo. Ele voltando para o céu, a porta do firmamento, do domo se abrindo, ele entrando, passando por ela, recebendo glória, louvor, honra, que somente ele é digno, assentando a majestade das alturas. Mas ele prometeu que retornaria. Em um determinado momento, ele iria se colocar novamente sobre a porta do céu, pronto para descer para a terra e julgar os vivos e os mortos. Em Mateus capítulo 24, versículo 32, ele diz, aprendam, pois, com a parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando vocês verem todas essas coisas, sabei que ele, o Filho do Homem, ele falando dele mesmo, sabei que ele está próximo ao quê? As portas. Quais portas? A porta do céu. Apocalipse 4, versículo 1. É a visão do trono da majestade divina. Eu falei sobre este trecho no vídeo anterior desta série. E diz assim, depois dessas coisas, olhei e eis que eu vi uma porta no céu. O que as pessoas precisam entender que isso aqui inicialmente não é uma visão. Não é um sonho. Eu olhei, ele está dizendo, eu olhei lá para o céu e vi uma porta aberta lá no céu.
lá no firmamento, eu vi uma entrada lá no firmamento, e a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe para cá e mostrar-te as coisas que depois dessas devem acontecer. Como é que João ia subir para lá? O versículo 2 diz: eu fui imediatamente arrebatado em espírito. Então assim, ele viu a porta. Quando ele vê a porta aberta lá no céu, uma voz fala com ele: olha, João, sobe para cá. Só que ele não tinha como subir fisicamente. Somente uma ação do Deus Todo-Poderoso podia levar João naquele momento para a morada eterna. E o versículo 2 diz: então eu fui imediatamente arrebatado em espírito, e eis que eu vi um trono que estava posto no céu, e alguém assentado sobre o trono, e o que estava assentado era na aparência semelhante a uma pedra de jaspe e sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante a esmeralda. O versículo 6 diz: e havia diante do trono como um mar de vidro, é o domo pelo lado de cima. Eu falei sobre isso no último vídeo. Semelhante ao cristal. Existe uma porta no céu, existe uma porta no firmamento, no domo. Olha para você ver um texto que eu lembrei aqui agora. João capítulo 10, a partir do versículo 3 diz assim: olha, Jesus o bom pastor, né? A este, ao dono das ovelhas, ao Senhor, o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. O porteiro abriu a porta do céu, o Senhor entrou, e as ovelhas dele que estão aqui na terra estão ouvindo a voz dele, chamando para ir morar com ele no céu, chamando para ir viver com ele nas moradas eternas, e as traz para fora. Para fora aqui é o sentido da igreja. A palavra igreja vem do grego eclesia, que significa chamados para fora. Chamados para fora de quê? Chamados para fora do pecado, meu irmão. Sendo justificados por Cristo. Não é sair fora os desigrejados dizem: sair fora do sistema religioso, sair fora das denominações. Não é nada disso. Antes nós estávamos presos no pecado, éramos escravos do pecado, as nossas algemas era a morte, era o pecado, nós estávamos presos nisso. Entretanto, o Senhor nos chamou para fora do pecado e da perdição. Portanto, agora já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, quando nós ouvimos a voz do Filho do Homem e ele nos chamando, nós estamos seguindo a voz desse pastor, e ele as traz para fora, liberta as suas ovelhas do pecado, traz para fora desse mundo de condenação, de corrupção. E quando tira as suas ovelhas para fora desse mundo perverso, vai adiante delas. Então Cristo foi adiante das suas ovelhas, e as ovelhas o seguem. Então nós estamos seguindo Cristo para as moradas eternas, porque as suas ovelhas conhecem a sua voz. Então é basicamente isso. No céu existe uma porta literal, existe um firmamento literal e uma porta literal nesse firmamento, uma entrada literal. Não é figurado, linguagem simbólica, narrativa ou qualquer outro tipo de expressão figurada. Não é nada disso, é algo literal. Eu creio que o apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios capítulo 12, quando ele diz: olha, eu conheço um homem, falando dele mesmo, né? Foi arrebatado até o terceiro céu, até a morada de Deus. Eu creio que ele, em espírito, passou por essa porta que o apóstolo João viu aberta no céu. Tanto o apóstolo João quanto o apóstolo Paulo viram essa porta aberta no céu, e em espírito foram levados até lá e viram as maravilhas da glória celestial. Isso aqui você não vai ouvir sendo pregado nas igrejas. Sabe por quê? Primeiro porque as pessoas têm medo de perder o crédito, serem taxadas de loucas, serem taxadas de pessoas ignorantes. Olha, a ciência está aí, a imagem dos planetas estão aí, o espaço está aí sendo pesquisado, sendo habitado e etc e tal. Como é que você vem dizer que existe um firmamento, existe uma porta? Eu espero que você tenha aprendido algo mais neste vídeo, porque para mim foi muito edificante, e o objetivo é esse: todos nós crescermos na graça, no conhecimento da vontade e da palavra de Deus, sendo edificados juntos como um corpo. Bom, nós vamos ficar por aqui. Eu espero que você tenha gostado deste vídeo. Se você gostou, deixe o seu joinha. Até o nosso próximo encontro.
Deus te abençoe, graça e paz.